Saudações a todos que nos assistem aqui nas nossas reflexões a respeito da doutrina espírita. Será que temos espíritos ou alma? Por certo, a maioria das pessoas que tem uma crença em Deus e na vida espiritual ou na sobrevivência da alma, acredita que sim. A exceção, é claro, dos materialistas, aqueles que só creem na vida da matéria. Outro dia, então, refletimos um pouco a respeito de Deus e sobre os atributos da divindade. Hoje, então, dando continuidade, vamos refletir um pouco sobre os espíritos, ou a alma, tendo por base o Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E para aqueles que não estão familiarizados com essa obra, ela trata dos princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade. Tudo isso segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores, com o auxílio de diversos médiuns, de diversas nacionalidades, espalhadas pelo mundo, o que caracteriza a universalidade dos ensinos dos espíritos, pois não veio de apenas uma pessoa, mas de várias fontes. Isso que dá, de certa forma, a credibilidade ao espiritismo. Assim, então, indo ao texto, segundo a doutrina espírita, há no ser humano três coisas: o corpo, ou ser material, animados pelo princípio vital, o sopro da vida, né? Segundo, a alma, ou ser imaterial, o espírito encarnado neste corpo. E uma terceira parte, que é o perispírito, ou seja, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. A alma possui individualidade antes de encarnar. Conserva-a depois de se haver separado do corpo. As qualidades da alma são as do espírito, que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. O homem perverso, a encarnação de um espírito ainda impuro. Os espíritos são, portanto, seres inteligentes da obra da criação de Deus. Povoam o universo, fora o mundo material. São a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A criação dos espíritos é permanente, isto é, Deus os jamais deixou de criar e os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade, mas sua origem ainda é um mistério. Claro, um mistério em razão da nossa dificuldade de compreender o próprio Deus e o universo. Como diria o Evangelho, o corpo provém do corpo, mas o espírito provém do espírito. Então, o corpo físico provém dos nossos pais, o espírito provém de Deus. Segundo os espíritos superiores, diz-se que os espíritos são seres imateriais por deficiência de linguagem, para os definir. Seres incorpóreos seria mais exato, pois como criação
há de ser alguma coisa, e essa coisa é a matéria quintessenciada, mas sem a analogia, tão etérea que não pode ser percebida pelos sentidos. Seres imateriais, ou seja, que não podemos perceber essa matéria espiritual. Por isso que eles definiram, né, que o correto seria chamar de seres incorpóreos, ou seja, sem corpos físicos. Mas, por definição, então, trataremos por seres imateriais. Haja vista que os nossos sentidos não podem perceber. Sentidos da audição, da visão, do tato, do paladar, né? E da visão, né? Sentidos normais do plano físico. É claro que alguns percebem por meio da mediunidade, que é um outro sentido, que está presente em nós, mas que precisamos compreender e desenvolver pelo estudo e pela prática da mediunidade. Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao nosso lado, observando-nos e atuando sobre nós, sem que saibamos, já que os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de Deus, que se serve deles para executar os seus desígnios de sua providência. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Então, aquela coisa, espíritos tem por toda parte, encarnados e desencarnados. Estamos cercados de amigos, de parentes e de companheiros de trabalho encarnados. Mas também neste mundo, no plano espiritual, estamos cercados pelos irmãos desencarnados, ou seja, espíritos no momento imateriais, ou seres incorpóreos, conforme falamos antes. E eles podem influenciar sobre nós, claro, desde que a gente permita. Um bom conselho a gente segue se deseja seguir ou não. Um mau conselho também, cabe a nós seguir ou não. Portanto, como seres humanos, somos criaturas de Deus, espíritos encarnados, cuja encarnação é imposta por Deus com o fim de fazer com que cheguemos à perfeição moral. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarmos a perfeição, temos de sofrer as vicissitudes, ou as adversidades, ou as anuâncias que a vida nos apresenta em nossa existência corpórea. Nisto é que consiste, então, a expiação. Então, a expiação do espírito consiste na vida na carne, em uma existência corpórea, onde passaremos pelas experiências no mundo dos encarnados. A encarnação tem ainda outra finalidade: de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Que coisa linda, né? Além de evoluirmos, ainda temos que seguir adiante para fazer a nossa parte na obra da criação. Neste mundo, quando buscamos as melhorias das condições de vida pessoal, ou da nossa família, ou do nosso ambiente de trabalho, estamos trabalhando para a melhoria deste mundo material. No mundo espiritual, quando evoluímos moralmente e nos dedicamos ao exercício do bem comum, do bem de todos, né? Estamos trabalhando também para a melhoria das condições da obra da criação. Façamos, então, a nossa parte, sempre que pudermos. E se não, busquemos uma forma de resolver os problemas que surgem no dia a dia, não importa quais sejam. A ação dos seres corpóreos, portanto, é necessária à marcha do universo. Deus, na sua infinita sabedoria, quis que nessa encarnação encontrasse um meio de progredir
e de se aproximar dele. Então, aquilo que falamos quando falamos de Deus, cabe a nós evoluirmos para se aproximarmos de Deus. Quando estamos mal, revoltados com Deus, com a vida, com o mundo, nós ficamos sozinhos, nos afastamos de Deus. Agora, quando buscamos a aproximação de Deus pela prece, pela oração, pela resignação, pela paz interior, nós sentimos acolhidos e muito melhores. O nosso espírito fica bem e o nosso corpo se revitalece e até as doenças físicas vão desaparecendo. Porque a cura dos nossos males físicos começa pela cura dos nossos males espirituais. Quando conseguirmos alcançar o equilíbrio espiritual, o corpo sofrerá muito menos os reveses das doenças e da vida. Mas para isso que estamos aqui. Talvez uma encarnação não seja suficiente, que tenhamos outras, que por certo Deus, na sua infinita sabedoria, nos concederá. Para isso tenhamos a paciência, a calma, trabalhemos e seguimos em frente. É assim que, por meio então da lei admirável da sua providência, tudo se encadeia e é solidário na lei da natureza e no universo, as leis de Deus. Resumindo em poucas palavras o que falamos hoje, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo e tudo que nele compreende, os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem então o mundo visível, ou o mundo corpóreo. Os seres imateriais, o mundo invisível, ou espiritual, isto é, o dos espíritos. O mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, externo, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então o mundo espiritual surgiu antes do mundo material. O nosso espírito pré-existia a existência do corpo. E o mundo espiritual prevalecerá, pois o espírito prevalece após o corpo perecer. O mundo corpóreo, então, é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter existido, sem jamais alterar a essência do mundo espiritual. Mas precisamos desse mundo material e da vida aqui para evoluirmos. Como espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, conforme diz a doutrina espírita, com o propósito de evoluir e chegar à perfeição. Os espíritos, então, revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destinação pela morte lhe restitui, então, a liberdade no mundo espiritual. A nossa alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então não será correto dizermos que temos uma alma ou temos um espírito. O mais correto é dizermos nós temos um corpo, uma alma, né? Então o corpo nos pertence. Nós, como espíritos, temos um corpo. A nossa alma habita um corpo. E um dia deixaremos esse corpo. Voltaremos ao mundo espiritual. E quando for o devido tempo, aqui retornaremos, pela vontade de Deus, para continuarmos a evoluir. Portanto, não há nada a temer. Tudo tem seu tempo. E o tempo é o tempo de Deus. É preciso valorizarmos a nossa existência aqui na carne. Todas as nossas existências aqui na carne. É preciso valorizar e cuidar da vida. É preciso ter fé na vida. É preciso valorizar a vida pelo tempo que ela persistir, pela vontade de Deus, pelo tempo de Deus. Devemos viver desde que nascemos até o momento da morte do nosso corpo, que for definida por Deus, sem adiantar
um minuto sequer, seja pelo descuido ou por vontade própria. Que nosso Deus, de infinito amor e bondade, nos ilumine, nos proteja e nos conceda dias de existência para que possamos cumprir a nossa parte, o nosso projeto evolutivo, cuidando de nós mesmos, cuidando de nossos familiares, do nosso trabalho, das nossas atividades sociais, sejam elas quais sejam, para que assim, um dia, possamos chegar tão próximo dele quanto possível. Que tenhamos um bom dia e que a vontade de Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, se cumpra aqui na Terra como em todo o universo. E que Jesus nos abençoe e nos proteja. E que os nossos anjos guardiões estejam conosco, assim como os nossos espíritos amigos. Que assim seja.